Oi, para você que não me conhece, meu nome é Gabriela Soares. Aqui estou eu para falar sobre o meu testemunho. Fui curada por Jesus da fibromialgia, essa doença crônica. É muito difícil falar sobre a fibromialgia. Ela é muito dolorosa. E o período da minha vida em que eu passei desafios em relação à fé, à persistência e à resiliência. Eu fui diagnosticada com fibromialgia após 9 meses de tanto sentir dores sem saber de onde vinha. Eu passei por reumatologistas, já estava esperançosa em relação ao diagnóstico, porque a fibromialgia ainda é muito desconhecida, é uma doença crônica, não há cura, não há base de onde vem. E a única coisa que os médicos falam é: você tem depressão? Alguém está te maltratando? Você precisa descansar. Eu descobri que dentro da fibromialgia existe um universo chamado dores absurdamente agudas. Quando a minha bebê tinha 5 meses, eu derrubei ela 2 vezes no sofá, com o braço dormente. Não senti o braço, apenas um formigamento muito forte, do pescoço até o último dedinho. Eu não conseguia segurar o copo e fazer esse movimento. Eu não conseguia deglutir. Eu não conseguia muitas vezes falar. Eu não conseguia, o principal de tudo, dormir. Onde eu coçava, aqui nesse mesmo lugar, quando eu coçava assim, ficava doído muitos dias. Os meus ossos, de todos os lugares, de todos. Mãos, antebraço, pescoço, costas, tórax, pernas, quadril. Tudo doía. O externo parecia que estava quebrado. Os dentes pareciam que estavam mole. Tudo doía. O bater das palpas, de colocar uma roupa, tirar uma roupa doía. De falar, às vezes eu ficava com uma vitamina na barriga o dia todo. Eu não conseguia mastigar uma carne, não conseguia partir uma carne. A gente consegue fazer, mas parece que a gente perde a noção do tempo. A dor é tão forte que a gente acaba fazendo, digamos, coloca uma blusa rapidamente. Quem tem fibromialgia coloca a blusa em 5 minutos, só botando a blusa, porque é uma dor extrema. Foi passando-se o tempo, com dores locais, depois foram dores superiores, depois foram dores inferiores, depois foi dor da ponta da cabeça até a ponta do pé. E a semelhança dessa dor é uma topada. Você que já levou uma topada, você sente o quê? Dor e queimação. Você vai no céu e volta durante alguns segundos. A fibromialgia você sente a mesma dor e queimação, mas não leva segundos. Pilotava moto e também dirigia. Parei de dirigir. Muitas das vezes eu pegava o carro e não sentia as pernas nem os braços. Eu tinha que parar no encostamento. Uma distância de apenas 4 km dirigindo, muito pouco. E então daí eu já não conseguia mais sentir os membros. Muito perigoso. A moto, eu parei de pilotar. A médica disse assim: olha, Gabriela, você precisa pentear os cabelos e descansar. Você precisa lavar os pratos e descansar. Eu olhei pra ela rindo e disse: sério? Eu não tava acreditando. E ela disse: tem que viver todo dia um pouquinho de cada vez. E eu: não. Tudo bem. E fui vendo. Passou 9 meses, 10, 11, 12, 13, 14. E minha vida foi parando. E minha vida foi fazendo isso aqui. Joguei livros no lixo que eu estudava. Parei de sonhar. Se cada dia fosse o último dia. Meu coração acelerava. Eu tinha diarreia basicamente todos os dias. As dores eram bem fortes ao ponto de eu me rastejar até o banheiro e tentar fazer xixi, porque eu não sentia minhas pernas. Era dor atrás de dor. A última doutora que eu fui, ela olhou pra mim. Já tinha visto que eu tinha passado por outros médicos. Já tinha 9 meses. E ela: já sei o que você tem. Vamos fazer os exames para detectar se tem algum lúpus, câncer, outros tipos de doenças que por exame de sangue e exames específicos dá para observar, porque o que você tem é apenas por exame clínico, por isso que foi tão difícil o diagnóstico. Fiz os exames, dei para ela e ela disse: você tem fibromialgia, minha jovem.
Você precisa entender que a sua vida vai mudar. Ela passou as medicações, tratamento, mandou fazer exercício, enfim, coisas impossíveis de fazer. Não conseguia nada, menos fazer uma leve caminhada. Impossível. E ainda mais sendo mãe de uma bebê, chegou o tempo em que eu comecei a tomar perigosamente uma cartela de Novalgina de 1 grama, com 10 comprimidos em 2 dias. Porque a dor estava muito grande. Não conseguia pentear mais os cabelos, o coração só vivia acelerar. Eu sentia o externo doía muito, eu não conseguia ler. E todas as vezes que alguém falava você tá bem, isso machucava, porque nunca uma pessoa com fibromialgia tá bem. Ela sempre sente dor, e vem as crises de dor. Nunca para de sentir dor. Não tem remédio que alivie a dor. E daí eu comecei a entender que abrindo a Bíblia, examinando as Escrituras, era o meu remédio. Eu não sei como falar isso a vocês, mas comecei a ouvir a voz de Deus. Teve um dia que eu disse: Jesus, o Senhor vive, ressuscitou ao 3º dia. Me dá a esperança de... Me dá essa experiência da tua ressurreição. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você pedir em nome do teu filho, Ele concederá. E também fala que quando você pedir, não duvide. Fique aguardando com paciência. Porque os ouvidos dele não estão agravados. Os teus olhos são olhos como chamas de fogo. Não há onde a gente se esconder. O Deus de Israel, o guarda que nunca dorme. Teve um dia que eu estava muito cansada, ajeitei a casa, já era de madrugada, arrumei a casa e fui deitar. E eu ouvi Deus falando: vá para a varanda. Eu estou indo. E eu senti como se fossem umas pegadas fortes na sala até a varanda. Tempo suave, poderoso, suave. E eu fui para a varanda chorando. Me sentei, não era meia-noite, cheia de dor, não consegui nem sentar direito na cadeira. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. Abri a palavra, foi onde eu comecei a ler a palavra e não consegui mais parar. A palavra falava muito forte. A palavra falava que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Foi sobre a crucificação, com a ressurreição, de meia-noite até 4 horas da... Eu não senti nenhuma dor. E eu estava lendo a palavra e conversando com Deus. E eu achava que era 10 minutos que eu estava ali. Foi tão bom que eu não percebi o tempo passar. E naquele dia em diante, quando alguém falava: você está bem? Então você tem a presença do Espírito Santo de Deus, Ele é o meu remédio. Eu não tinha dúvida de que tudo que eu precisava é o Espírito Santo de Deus. Por intermédio da palavra revelada na sua pureza, na sua verdade, a fidelidade do Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quaisquer que seja a enfermidade, das diversas que existem, mesmo o luto, que é uma dor árdua. Somente o Espírito Santo para consolar e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Jesus, ele não está morto, e eu apresento a você um Jesus vivo. No dia 22 de setembro do ano de 2021, tudo mudou. Tinha emagrecido 20 quilos após 1 ano e 9 meses com fibromialgia. Isso é o tempo que eu contei, fora o tempo que eu não sabia o que era. Estava com 53 quilos, hoje eu estou com os meus 67 quilos, meu peso normal. Em julho de 2021, eu me lembro de uma experiência que eu passei em relação à oração. Que, embora eu já tivesse acostumado que assim, os meus olhos espirituais, eles sempre foram muito aguçados, mas eu passei por uma experiência muito árdua, que eu falo pra vocês uma coisa: Deus, ele não nos tira como inocente, mesmo que a gente esteja passando por qualquer que seja do sofrimento dessa vida. Aquilo que Deus te faz passar, você suporta. É um propósito. Precisamos entender que para cada processo, nossa edificação.
teve um dia que eu fui arrumar a casa e eu tava com tanta dor. Como todo ser humano, a gente quer clicar naquele botão de eu vou anular a minha vida. Mas não se preocupa não, porque eu sei da sua estrutura e do pó que você é. Eu te formei, então vem pro meu colo. Entendeu? Aquele momento já era 3 da madrugada. E quando eu fui orar, me deitei no sofá. Eu disse, Senhor, me leva, Senhor, não aguento, Senhor, porque você tá fazendo isso? Senhor, eu tô sofrendo tanto que eu não tenho esperança pra nada. Eu posso morrer a qualquer momento, trazendo tristeza ao meu marido, à minha família. Mas essa não sou eu, e eu tenho uma bebê pra criar, eu não quero que ela cresça no nome dela, morrendo todos os dias. Quando eu acabei de orar e me levantei, eu vi um espírito maligno na minha frente e ele estava rindo. E ele disse, é isso a ele. Continue. E eu, Jesus, o que está acontecendo? E o Espírito Santo falou comigo e disse, não murmure, adore. E no momento que eu ouvi ele falando isso, foi como uma espada por todo o coração. E eu inflamei a santidade do Mestre Jesus. E eu disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa. E durante 3 dias aquele espírito maligno ficou rindo. De repente eu via ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não me acordava e eu via ele rindo. E daí eu disse, Senhor, eu nunca mais eu vou falar algo contra ti. Porque, Jesus, o Senhor não merece essa vergonha. Eu quero ser uma verdadeira adoradora. Quando eu liguei a televisão, eu só liguei a televisão pra ouvir hinos. Foi o lançamento do hino do louvor de Valesca Maísa, não sei bem o nome dela. Adorador. Vocês entenderem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando a gente se sente, como a gente sabe que é boa, perfeita e agradável, a gente tá passando por sofrimento. Porque para Deus o deserto é aprendizado. Para a gente é dor, mas para Ele é escola. Então, ó, adore. E naquele momento eu disse, Jesus, o que me importa é que o Senhor me ama, e que o Senhor ressuscitou, e que o Senhor morreu na cruz por causa dos meus pecados. Tudo que o Senhor fez foi maior do que eu merecia. Então, Jesus, o Senhor me curando ou não curando, quero ser uma verdadeira adoradora que te adore. O Senhor sinta a minha adoração com um cheiro suave. E que quando eu te adore, por mais que eu morra com esse espinho na carne, como fez Paulo, por mais que eu morra nesse sofrimento da fibromialgia, mas que eu te adore, que o Senhor se agrade da minha adoração. Adore todo mundo. Isso em julho de 2021. Quando foi em setembro, o Senhor, Ele sabe o auge que a gente sofre. E Ele sabe quando a gente não suporta mais. Em 22 de setembro de 2021, foi um dia de quarta-feira, e meu marido disse assim, amor, vai ao culto. Eu disse, não vou, tem 5 dias que eu não durmo, e eu não tô conseguindo nem raciocinar. Tô ausente da terra, 5 dias sem dormir. Era sempre assim, durante 1 ano e 9 meses, eu era facinho de passar 5 dias, inclusive nesse momento, já vai amanhecer o dia, e eu tô aqui, tá tranquilo. Eu peguei resistência de vir à noite muito fácil. Era acordada na varanda falando com Jesus, o meu mestre. E é complexo falar, né? Que no sofrimento, falando com Jesus, numa alegria, Ele é maravilhoso. Você precisa provar a presença de Deus. Ele disse assim, eu vou ficar com a nossa bebê, você vai ao culto sozinha. Mas não parecia, sabe, Ele falando. E daí a gente começa a entender o que Deus quer. E eu disse, eu vou porque Deus vai falar comigo. Eu vou receber uma palavra que vai ser de comida para eu caminhar mais. Porque já que eu tô 5 dias sem dormir, eu pensando naqueles segundos, naqueles milésimos segundos. Porque eu já tô sofrendo há 5 dias, com gemidos de tanta dor. Então hoje vai ser uma palavra que vai me fortalecer espiritualmente. A carne fraca, mas o espírito tem que estar pronto. Então, eu fui andando, que a igreja pertinho. Pertinho. Um passo que eu dava pra frente era 2 pra trás, de tanta dor. E no meio do caminho, eu queria desistir, queria voltar pra casa. E Jesus, só o teu Espírito Santo pra me levar. E eu falando dentro de mim, sem abrir a boca. Porque aquilo que você fala, o inimigo ouve, mas aquilo que você pensa, só Deus que é onisciente, Ele escuta. E Jesus, eu quero um abraço teu. Eu não quero anjo, nem serafim, nem querubim, nem nada. Não quero resposta de nada, eu quero o Senhor Jesus. Eu quero um abraço teu, Jesus. Eu fui repetindo isso até chegar na igreja, na minha mente. A palavra diz que devemos guardar o nosso coração, porque daí procede a vida.
mente renovada, a mente com os pensamentos fixos em Jesus Cristo. Chegando na igreja, a pregação foi pra mim. Sabe aquela pregação que parece que o pregador colocou câmeras na sua casa? Uma irmã da igreja me levantou do banco, né? E me levou até a frente quando fala assim, ó, as pessoas que precisam, necessitam de oração. Ela me levantou do banco, essa mulher, essa irmã, intercedia sempre por mim. E ela me levantou do banco e me colocou lá na frente. Eu nem ia, porque eu tava sentindo tanta dor. Tava doendo demais o corpo, os ossos. Quase que eu desistia de ficar no culto. E outra irmã tocou no meu ombro e disse, olha, esse culto é só pra você. Mantenha na sua vida amigos que te levam para mais perto de Deus, sabe? Aquela passagem da palavra de Deus, aquele fato que aconteceu dos amigos que subiram na casa e do telhado, com a maca, colocar aquele homem mais próximo de Jesus possível para ser curado. Tem amigos que te levam a todo custo para a presença de Deus, os que oram, os que intercedem. Aquela mulher de círculo de oração, que ela foi com a amiga dela e com esse pregador que também era pastor, os 3 amigos, né? E fora o pastor também da própria congregação e todos os amigos ali, íntimos, os intercessores espirituais. O banco, ele orando pelos irmãozinhos, é normal. Você que já foi na igreja evangélica, é bem normal. Vem pra frente, você que normal. Aquela mulher pegou, olhou pra mim e disse, olha, não sou eu, tá? Jesus mandou eu te abraçar, mas não sou eu. Jesus mandou eu te abraçar. Ela repetiu 3 vezes e eu entendi. Jesus estava falando comigo. Ele estava vivo, ele ouviu minha oração em oculto e ele ouviu. Eu queria um abraço dele. A mulher me abraçou e eu senti, e eu vi um clarão na igreja, eu não vi o rosto mais de ninguém. E aquela mulher me abraçou e eu senti ela me abraçando. A oração a Jesus, aquele amor. Quando eu abri os olhos, só eu estava em pé na igreja. Ela estava no banco, todos estavam no banco. E eu sentindo aquele abraço no meu corpo, até o dia de hoje. Eu não sabia que eu estava sendo curada, eu sabia que Deus tinha me respondido. Eu sabia que Jesus estava me abraçando. Ele iria ser virtude para a minha vida, de uma forma muito linda. Eu fiquei com as pernas trêmulas, com aquela visão que eu tive, com aquele abraço em mim, grudado. Fui para casa. Os meus irmãos que me seguiram até em casa, que sempre oraram por mim, e eu estava perguntando a todos eles, e eles estavam rindo de mim, e falando assim, glória a Deus, aleluia. E eu, gente, eu vou cair, as minhas pernas estão trêmulas. Eles estavam tão felizes. Eles tinham visto cura. Eles estavam sentindo a presença de Deus. Eles estavam no Espírito Santo. Eles estavam com Jesus. Cheguei em casa que eu não estava mais sentindo aquelas dores e queimações, apenas um cansaço físico, como se eu estivesse batalhando, sabe? Parecendo que eu estava caindo no ônibus, mas eu não sentia a dor nos ossos como eu estava sentindo há tanto tempo. E eu disse, Jesus, 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 obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada por me responder, o Senhor me abraçou. E me sentindo tão revigorada que eu comecei a fazer flexão no chão, gente. Eu comecei a sonhar de novo. Comecei, sabe, eu sempre fui assim, de fazer flexão no chão, de sair correndo na rua, de sonhar com concurso, eu sempre fui assim, e eu, muito forte, Deus me fez, sabe? Então, naquele momento, eu senti que toda aquela dor, toda aquela ardência, tudo, não tava. Eu só tava cansada. E daí eu comecei a fazer flexão no chão, fiz 5, depois de tanto tempo. Fiz 5. E eu glorificando a Deus, e o Espírito Santo parou no meu corpo, como se alguém tivesse. Quando eu me levantei, que eu ia pular, fazer os ferrolhos no chão, aí o Espírito Santo fez, para. Você está como um paralítico que estava na cama há tanto tempo. Cada dia por vez será como um maná. Está como um paralítico. Quando você começa a ficar bem, você está no leito do hospital, então você começa a se levantar, você começa a se sentar, você começa a andar, você começa a respirar em pé, a se acostumar. E daí você começa a correr, a mastigar. E o Espírito Santo falou comigo, ele conhece a voz do teu bom pastor. E dali eu me sentei e disse, obrigada, eu te amo. E disse, fica 7 dias sem falar nada a ninguém. Todos os dias eu vou me revelar você. Esse vídeo não vou falar sobre as revelações dele pra mim. Eu vou deixar para um outro vídeo. 7 dias
como o Senhor tinha me falado, para eu ficar 7 dias calada, quietinha. E todo dia ele se revelou de uma forma maravilhosa que meu marido teve também experiência. Quem está por perto, uma experiência de Jesus maravilhoso, poderoso, tua. Ele vive, ele quebra as cadeias. Glória a Jesus. Seja glorificado, enaltecido, exaltado, proclamado, glorificado, adorado, que seja rendido louvores em adoração, em espírito, em verdade, para todos sempre. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, maravilhoso, Deus forte. Ele é vitorioso, está tudo consumado. O sangue de Jesus nos dá a vitória. E Ele é rei para sempre, de mentira, coroa de majestade e glória. É Deus sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. E até Satanás, quando tocou na vida de Jó, teve que pedir permissão a Deus. Deus manda em tudo e em todos. Comendo a mesma coisa que eu comia com fibromialgia, tudo a mesma coisa, vivendo normalmente, com a minha filha que não dorme, bem elétrica, glória a Jesus, Deus que deu saúde. O corpo começou a se renovar, os ossos se fortalecerem. Tinha em horas de crise, que todos os dias davam crise da fibromialgia, o corpo estralava ao ponto da pessoa que estava do meu lado ouvir os estralos. E o Espírito Santo de Deus disse para mim: um sinal eu vou deixar. Todas as horas que você tinha crise e que os estralos estavam presentes, eu nunca vou tirar. E até o dia de hoje, os mesmos lugares que estralavam, os ossos estralavam, os mesmos ossos estralam nas mesmas horas que eu tinha crise. A gente acaba vivendo, né, o dia corrido, produtivo e tudo. Quando chega na mesma hora que eu tinha as crises, os ossos estralam e é como se fosse um choque. Eu penso, todos os dias, Jesus me curou. E esse era o momento em que eu não conseguiria mais. Estava mal, que eu deveria me arrastar para ir no banheiro, que eu não conseguia fazer nada, numa crise insuportável. Onde eu via todo mundo dormindo. E aquela crise, como se eu fosse morrer. Agora estamos à espera do Rei da Glória aparecer no céu, no seu cavalo branco, vindo buscar a tua noiva amada. E todo aquele que tiver sede e fome, vem. Você tem sede de Jesus? Você quer aceitar Jesus? Diga assim agora comigo: Jesus, independe se o Senhor vai me curar, se o Senhor não vai me curar, pois o apóstolo Paulo vivia com espinho na carne até o final da sua vida. Mas eu quero ser um adorador de verdade, eu quero sentir a tua presença e viver contigo. Que o Senhor seja o meu remédio, o meu consolo. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida unicamente. E nada e ninguém é maior do que o Senhor na minha vida. Obrigada por assistir até aqui. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Paz de Jesus para todos vocês.